chegou o dia de a gente conversar sobre as minhas leituras de junho. Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre você muito bem. Aqui é a Rê, mais uma vez, pra falar sobre livro nesse canal. Eu vou comentar com vocês sobre os livros que eu li no mês passado, mês de junho, o mês que assim, coroa a metade do ano e a gente fica naquela surpresa de caramba, já se passaram 6 meses. Caso você ainda não tenha visto, aqui no canal tem uma série de vídeos já falando sobre esse primeiro semestre de leituras. Eu publiquei aqui no canal recentemente um vídeo falando sobre as melhores leituras desse primeiro semestre e também tem o vídeo com a tag dos 50%, que é aquela brincadeira onde a gente conversa sobre os livros do primeiro semestre em diferentes categorias, sobre melhores livros, adaptações, leituras que não foram tão boas assim. Eu vou tentar deixar o link de tudo isso aqui embaixo pra você acompanhar e lembra, claro, que todos os links úteis do vídeo vão estar aqui embaixo no box de informações, assim como o link para o projeto lá do Catarse, que é um projeto de apoio coletivo, onde você apoia meu trabalho e recebe benefícios em troca, e também o link do grupo de novidades lá no Telegram, na verdade o canal de novidades no Telegram, onde vocês ficam sabendo em primeira mão sobre as minhas publicações, e também, é claro, de ofertas de livros que a gente encontra por aí, então o link de tudo isso fica aqui embaixo. Só que antes de começar a falar com vocês sobre esses livros, eu tenho um recado do patrocinador desse vídeo, que é o Cuponomia, que é uma extensão de navegador que te garante aí vários cupons e cashback. Eu uso a extensão do Cuponomia já há alguns anos, já recebi vários cashbacks, inclusive agora na Prime Day eu consegui 11% de cashback na minha compra da Amazon. A Prime Day pra mim valeu mais a pena ainda com o cashback da Cuponomia. E pra não me estender demais, vamos começar falando sobre essas leituras. Eu não vou falar na ordem, tá? O que eu li, mesmo porque eu não me lembro de boa parte da ordem desses livros. Mas vou começar falando sobre o Canção de Ninar, da Leila Slimani. Não sei se estou falando certo, provavelmente não, mas eu falei melhor sobre essa leitura em um vlog de leitura que eu fiz aqui no canal, em que eu li 3 livros nesse vlog. Eu vou comentar os 3 livros agora, um atrás do outro, pra daí, caso você tenha interesse, o link fica aqui embaixo e você assiste esse vlog pra ter mais detalhes de cada uma dessas leituras, né? Esse livro aqui foi um que eu desencalhei da minha estante. Eu tinha ele aqui já há algum tempo e eu sempre tive muita curiosidade em conhecer esse suspense, que eu sempre vi pessoas comentando, né, sobre a leitura. Algumas pessoas com comentários positivos, outras com comentários que não foram tão bons assim. Falando então um pouco da sinopse desse livro, ele começa com um flagrante, na verdade a prisão de uma babá que foi acusada de ter assassinado as 2 crianças que ela cuidava de uma família ali da França. E a gente vai, com o passar da leitura então, voltando no tempo, entendendo um pouco mais sobre a vida dessa babá, sobre o contexto dessa família, sobre essas crianças. A gente vai tentando construir o que aconteceu nesse tempo, né, que fez com que as coisas chegassem nesse ponto em que o livro começa, que é com o assassinato dessas crianças. Uma delas um bebê ainda de colo, inclusive o livro começa já de uma forma muito chocante. A primeira frase é a seguinte: o bebê está morto. Então eu, pelo menos, já fico super curiosa só com a primeira frase desse livro, e daí eu fiquei ávida pra descobrir e entender o que aconteceu. E esse é um tipo de livro, um tipo de suspense, que ele tem as respostas não de uma forma direta, sabe? A resposta pra todas as suas perguntas, ela vai estar em todo o livro, sabe? Em todo o andamento da leitura. Então foi um livro de suspense bastante diferente dos que eu costumo ler, em que a gente tem, digamos que o desfecho e todas as pontas, sabe, soltas sendo amarradas no final da história. Na verdade, nesse caso aqui, a gente vai compreendendo tudo isso com o passar da leitura, e foi um formato que eu gostei. Eu nunca tinha lido nenhum suspense que fosse trabalhado dessa forma. Eu também achei muito legal as críticas que a autora faz aqui à sociedade francesa, mas eu acho que a gente pode levar isso pra Europa como um todo, com relação às pessoas imigrantes. A gente vai ter aqui uma questão muito delicada envolvendo esse assunto. Enfim, foi um livro que eu gostei de ter lido e que eu recomendo aí pra você que também gosta de suspense, caso você tenha ficado interessado aí pela sinopse. E se você já leu, comenta aqui embaixo o que foi que você achou sobre, né, essa leitura. Adoro conversar com vocês sobre livros de suspense. Só lembra de avisar se tiver spoiler, tá? Porque se alguém for ler o seu comentário, não pega spoiler desprevenido. Outro livro que eu li aí nesse vlog foi O Meu Policial, da Bethan Roberts. Esse livro tá sendo adaptado, eu não sei nem se já terminaram de adaptar e se ele já tá pronto, mas a gente vai ter uma adaptação desse livro com o Harry Styles no elenco. Ele vai estar como a figura do policial dessa história. E aqui nesse caso a gente tem um livro que se passa na década de 50, 60 mais ou menos, ali em Brighton, na Inglaterra. E a gente vai ter aqui 3 protagonistas principais, que são a Marion, o Patrick e o Tom, que é o policial. No caso aqui, essa história ela é narrada por 2 desses protagonistas apenas, que são a Marion e o Patrick, que são 2 pessoas que tiveram as suas vidas muito transformadas pela vida do Tom. Tanto a Marion quanto o Patrick vão se apaixonar pelo Tom em diferentes momentos da vida, e conforme a leitura vai passando, a gente vai entendendo que a narrativa da Marion é uma espécie de
redenção que ela vai tendo com relação ao Patrick, porque ao longo da sua vida ela teve muitos sentimentos conflitantes com relação ao Patrick, já que ele era apaixonado pelo Tom, e a gente tem esse relacionamento homossexual acontecendo ali por trás, né, dos panos, já que o Tom é um homem, né, policial. Além de a gente estar falando de uma sociedade da década de 60, em que esse tipo de relacionamento era considerado um crime, então a gente tem aí várias questões sendo trabalhadas ao longo dessa história, e a gente vai tendo também muitas situações de revolta. Eu senti muita revolta, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito maravilhada com essa história, com o rumo dos acontecimentos, com essas personagens. Eu gostei muito desse livro, eu recomendo bastante que vocês leiam, caso tenham ficado interessados aí pela história. E aqui atrás, gente, deixa eu só dar uma informação extra, tá dizendo o seguinte, que é uma trágica história sobre como a fúria do desejo humano leva a uma realidade frustrada, inspirada nos acontecimentos da vida de E.M. Forster. E.M. Forster foi um autor muito conhecido, ele escreveu O Quarto com Vista, não sei se você vai reconhecer o título desse livro, mas ele foi um autor muito conhecido, e tá dizendo aqui atrás do livro que toda essa história é baseada, né, inspirada em acontecimentos da vida desse autor. Eu achei bem interessante essa informação e, enfim, quis compartilhar com vocês aí pra dar, né, mais um extra e servir talvez aí de mais um incentivador pra você ler essa história. É claro também que tem, além de tudo isso, né, o incentivo do filme que vai ser publicado, não sei quando, mas espero que muito em breve. Aí o terceiro livro que eu li nesse vlog foi uma HQ, que é o 1903 Orwell, essa HQ bonitona, que saiu pela Dark Side Books. Essa é uma HQ que é uma biografia do George Orwell, inclusive foi através dessa leitura que eu descobri que o nome do George Orwell não é George Orwell. Quando eu descobri isso eu fiquei assim, passadíssima, porque eu nunca tinha ouvido falar, realmente fui pega de surpresa. E esse livro ele conta realmente, assim, de forma bem breve, né, um relato bem rápido, assim, toda a vida do autor, desde a sua infância no interior da Inglaterra, né, o trabalho do pai dele, a criação por parte da mãe e muitas das coisas que ele foi vivendo ao longo da sua vida. Inclusive, George Orwell teve uma existência muito ímpar. Ele fez parte da polícia, se eu me lembro bem, ou do exército, alguma coisa assim. Ele foi pra guerras, ele era uma pessoa super engajada politicamente falando, e não é de surpreender, né, já que ele escreveu obras que trazem várias críticas políticas e, enfim, né, como 1984 e outros livros também, né, a própria Revolução dos Bichos, lutando na Espanha, inclusive, ele foi pra Espanha, né, como um soldado, então a gente tem muito dessa vivência dele também. Eu achei muito legal, sabe, conhecer mais sobre a vida do autor, entender a figura por trás dessas obras icônicas que a gente tem à nossa disposição hoje em dia, então eu recomendo muito, caso você tenha curiosidade, né, de saber mais sobre a vida do autor. Aqui a gente tem as ilustrações em alguns pontos coloridas, em outros pontos preto e branco, temos também algumas imagens que são fotos mesmo, sabe, do autor, participando de diferentes eventos. Enfim, gente, foi uma leitura bem legal e super rapidinha também, né, com várias situações críticas, assim, à sociedade da época, então eu recomendo muito pra você que é fã do autor ou que tem curiosidade, né, em saber mais sobre a vida dele, recomendo bastante. Aí eu li, gente, uma duologia, que já saiu vídeo aqui no canal a respeito dessa minha experiência de leitura, que é a duologia Guanabara Real. Então aqui a gente tem o primeiro livro, que é o Alcova da Morte, e o segundo, que é o Covil do Demônio. Como já tem vídeo aqui no canal exclusivo sobre essas duas leituras, eu não vou me estender muito falando sobre elas aqui, mas eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e vou lembrar, né, caso você não tenha visto esse vídeo ainda, que essa duologia me apresentou a um gênero literário que eu ainda não tinha tido contato, que é o steampunk, que é esse formato de histórias de ficção científica, né, um subgênero da ficção científica, em que as histórias se passam em algum momento no passado, geralmente ali depois da Segunda Revolução Industrial, onde a gente tem muito dos maquinários a vapor. Só que no caso dessas histórias, a tecnologia da época, ela é muito mais avançada do que foi, sabe, na história real da humanidade. Então a gente tem várias tecnologias, assim, super inovadoras que são criadas, obviamente, pela mente desses autores. Então é uma história bem interessante. Aqui no caso a gente tem não somente essa ideia do steampunk sendo desenvolvida na história, como também as investigações que a agência de investigação Guanabara Real vão estar ali, né, trabalhando em cima. Essa história é composta por 3 personagens, que são a Maria Teresa, o Remy e o Firmino. Eles são figuras minoritárias, né, da sociedade, que os autores trazem aqui nessa história como destaque. No caso aqui a gente tem uma figura feminina, um homem negro. Inclusive vale lembrar que o ano do livro é 1892, então a escravidão tinha sido recém-abolida, então esse homem, né, ainda estava lidando aí com, digamos, os estigmas sociais de ser um negro nesse país de ex-escravos.
mais ou menos ex-escravos, né? No papel sim, mas na prática as coisas estavam meio diferentes e a gente vai entendendo melhor conforme vai lendo. E aqui também no caso o Remy, ou Remy, eu nunca sei como é que fala o nome dele, mas ele tem origens indígenas. Então a gente vai tendo também muito do aprofundamento de cada um desses personagens ao longo da duologia, né, dos 2 livros. Foi uma experiência muito legal que eu recomendo bastante pra vocês, caso já gostem do gênero ou caso queiram, né, conhecer o gênero. O primeiro volume tá disponível para o Kindle Unlimited, então fica aqui a recomendação. E o segundo, pelo que os autores andaram conversando comigo, ainda vai entrar no Kindle Unlimited, então vocês podem esperar que vai estar disponível lá também. Aí eu li, gente, Vivendo das Entrelinhas, da Ju Cirqueira, e eu comecei a gravar um vlog desse livro. Eu até comentei lá nos stories que eu, quando fui sentar pra editar o vlog de leitura, eu percebi que eu tinha perdido toda a primeira metade do vlog, eu só tinha realmente as minhas considerações finais da história, sabe? Então eu acabei não conseguindo produzir esse vlog aqui pra vocês, mas enfim, vou pegar esse tempo agora pra comentar um pouco sobre o lançamento da Ju, que inclusive foi um sucesso na Bienal. Muitos autógrafos, foi realmente muito bonito de presenciar isso, sabe? Eu senti muito orgulho da minha amiga, mas enfim, Vivendo nas Entrelinhas vai ter como protagonista a Heloísa, que é uma jovem professora, já casada ali há alguns anos, né, nesse relacionamento e tudo mais. E ela tá naquele modo, sabe, automático, em que você vai levando a vida? Você não faz nada por prazer, você não tem nenhum grande, sabe, objetivo. Você só vai realmente vivendo a vida. É mais ou menos assim que ela tá, sabe? Ela trabalha, vai lá, dá aula dela, ela é professora de história, se eu me lembro bem. Mas enfim, ela vai lá, dá as aulas dela e volta pra casa, aí faz uma janta pro marido, aí fica esperando o marido chegar em casa, porque o marido, né, trabalha até bem mais tarde do que ela. E tá levando essa vida meio mais ou menos, sabe? As coisas vão começar a mudar na vida dela quando ela encontra tipo um banner, assim, um folder de divulgação de um clube de leitura. E ela vai se sentir instigada a participar desse clube de leitura, porque a leitura fez muito parte da vida dela no passado, né? Conforme ela tava crescendo na casa da avó. E ela quer muito se conectar novamente com a seu eu leitora, vamos dizer assim. Então ela começa a participar desse clube do livro. E a partir daí, né, dessas vivências fora de casa, convivência com outras pessoas, com outras experiências, sabe, com outras pessoas, que ela vai começar a rever certas coisas que ela tem vivido no seu próprio casamento. E uma reflexão muito legal que eu acho que a Ju conseguiu trazer muito bem aqui pra esse livro é com relação a relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Porque geralmente quando a gente conhece esse tipo de história, né, que vai trazer relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, a gente tá geralmente acostumado a ver histórias em que vai rolar uma violência, vai rolar uma humilhação. Mas a Ju mostra nesse livro que não necessariamente essas coisas precisam acontecer pra você estar dentro de um relacionamento tóxico. Muitas vezes você tá num relacionamento abusivo que tá te privando de ser quem você realmente é, sabe? Isso é uma forma de violência, só que não é uma violência que deixa marcas físicas. Então a Ju traz isso de uma forma bem legal aqui nesse livro, além, é claro, de trazer também muito sobre, digamos assim, os detalhes familiares dessa personagem, sabe? Do passado dela. Enfim, eu achei que foi uma leitura muito legal, eu recomendo bastante pra vocês. E foi livro de estreia, né, da Ju. Comentei com ela, inclusive, depois que eu finalizei a leitura, né, todas as minhas impressões. E, enfim, eu espero que vocês leiam e que gostem também. Agora eu vou comentar sobre a nossa leitura do Clube de Apoio Coletivo lá do Catarse no mês passado, que foi um livro, gente, assim, difícil, tá? O Colecionador, do John Fawkes, foi um livro absolutamente, assim, perturbador. Todas as pessoas do clube, né, que estavam fazendo a leitura coletiva tiveram a mesma impressão. É um livro que gerou bastante discussão quando a gente parou pra conversar a respeito. Mas falando sobre a sinopse, a gente tem aqui no começo, né, a apresentação desse protagonista, um dos protagonistas. Eu acho que ele é o principal, vamos colocar assim, que é o Frederick. Ele é uma pessoa que você claramente percebe que tem problemas, assim, ele não é uma pessoa totalmente normal, principalmente porque ele é obcecado por uma jovem e ele vai meio que desenvolver um plano pra poder sequestrar essa jovem. E isso vai acontecer em algum ponto da história, sabe? A gente acompanha toda a primeira metade, na verdade, primeiro um terço do livro é acompanhar a mente desse homem nessa obsessão por essa garota. E isso já é absolutamente perturbador, sério. É muito difícil de ler. E tem ainda um extra, que esse cara, ele é um colecionador de borboletas. Então ele tá sempre ali, né, com várias borboletas. Ele quer sempre as espécies mais exóticas pra poder fazer parte da coleção dele. Então a gente vê, né, ao longo da leitura um pouco da sua personalidade, né, obsessiva, dessa sua personalidade de querer não cultivar relações, mas ele quer dominar, sabe? Ele tem esse ímpeto de dominação em cima das coisas, em cima dos seres, né? Tanto nas borboletas, como aqui no caso também da Miranda, que é essa jovem por quem ele
tem essa obsessão. E daí que logo após a narrativa por parte dele, a gente tem a narrativa por parte dessa moça que foi sequestrada. E foi pra mim um momento, inclusive, que a leitura ficou um pouco mais lenta, porque a gente tem muitas divagações dessa moça que tá ali presa em cativeiro durante semanas, assim, gritando pra sair dali, sabe? Simplesmente ficando doente, querendo sair daquele lugar. E é um livro realmente muito perturbador. Eu não consigo nem dizer qual foi a minha experiência com essa leitura, sabe? Eu não acho que eu detestei, mas também dizer que eu amei é muito forte, sabe? Foi um livro que me intrigou, que me deixou curiosa, que eu quis ler, eu quis saber o que ia acontecer. O final do livro realmente me prendeu bastante também. Mas dizer que eu amei essa história que me incomodou muito é muito difícil, sabe? Mas de forma alguma eu diria que é um livro ruim. Ele é um livro muito bem escrito. O autor tem uma narrativa muito única e uma forma muito brilhante também de construir essa história, porque ele faz você ficar curiosa, pelo menos ele me fez ficar curiosa, né, a leitura inteira, pra saber o que ia acontecer no fim das contas, pra saber aonde ia dar o plano desse homem, pra, sabe, saber se essa menina vai conseguir sair daquela situação. Então, assim, ele tem uma forma muito brilhante de construir essa história, de fazer você ter sentimentos muito conflitantes ao longo do livro. Em momento algum eu tive empatia por esse cara, eu não consegui, tá? Desde que eu comecei a entender como a mente dele funcionava, eu não consegui ter empatia, mas eu tive muita agonia o livro inteiro. Então, assim, é aquele livro que divide muitos meus sentimentos, tá? Eu não sei nem que nota eu daria pra essa história, gente, mas, assim, eu só recomendo pra leitores fortes, porque ele é um livro que traz muita angústia e que pode ser também, né, aí um gatilho pra várias pessoas. Então fica aqui o alerta. Por fim, porém não menos importante, gente, eu li Os Sofrimentos de Jovem Werther, do Goethe. Tem vídeo aqui no canal já sobre essa minha experiência de leitura, onde eu falei mais detalhadamente, né, sobre o que eu achei da história. Eu fiz várias marcações nesse livro e eu, no fim das contas, acabei gostando bastante da experiência, por mais que, assim, acho que os primeiros 25% desse livro não tava funcionando pra mim, eu tava achando que eu não ia conseguir terminar, porque realmente, assim, é um livro que você precisa de pelo menos eu precisei, né, no caso, de um tempo pra me adaptar a essa forma de, não bem a forma de escrita, mas aos pesos, sabe, do sentimento que existe nessa narrativa. Aqui no caso a gente tem um livro em formato epistolar, em que o Werther troca cartas com o seu amigo, Wilhelm, eu acho que é esse o nome dele, e através dessas cartas que a gente vai descobrir então que o Werther, ele tá meio que numa viagem meio que de família pra resolver alguma herança, alguma coisa assim, e ele vai aí ao longo desse período que ele tá fora encontrar uma moça, que é a Charlotte, ele vai conhecer essa moça, ele vai se apaixonar por ela, mas é um romance proibido porque ela já é prometida a um outro cara. Então a gente tem muito aí dos sentimentos, né, desse jovem Werther, tanto com relação a essa moça, quanto com relação ao mundo, sabe? Ele tem uma visão de mundo que é muito deprimente, muito depressiva. E a gente vai, ao longo da leitura, também entendendo muito sobre essa carga emocional e psicológica na vida do personagem e no que isso vai resultar no final da história. É um livro denso, né, com relação a sentimentos, ele é um livro muito melancólico, muito, assim, aprofundado em sentimentos mesmo, então o título faz total sentido com a história. E no começo da história eu tava sinceramente achando que eu não fosse gostar, como eu comentei com vocês, mas no final eu gostei bastante do livro, tá? Eu acho que a outra parte do livro, né, a outra metade ali do livro entrega muito bem, né? Eu acho que conseguiu me fazer ficar mais interessada pela história, me fez ficar cada vez mais sentida pela figura do Werther, né, pelo que ele tava passando ali na vida dele. Mas enfim, eu falei com mais detalhes no vídeo, que eu fiz, né, resenha aqui pro canal, vou deixar aqui embaixo. E deixo aqui a recomendação também, se você não leu ainda, essa aqui é a edição da editora Antofágica, que tem inclusive textos muito bacanas de apoio aqui pra ajudar você na sua experiência com esse clássico. E esse era o vídeo de hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já leu ou se tá com vontade de ler algum desses livros, se eu te convenci a ler algum desses livros, eu vou adorar saber. Antes de me despedir, eu vou agradecer esse povo maravilhoso que apoia o meu trabalho lá pelo Catarse. Galera, muito obrigada por tudo mesmo, de coração. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau!